Ayurveda é uma terapia milenar indiana que remonta anos e anos de estudos e práticas do subcontinente indiano. Para se ter uma noção, quem estuda a fundo a Ayurveda lá na Índia tem que saber sânscrito, porque os principais livros antigos dessa medicina que estão na língua ancestral. Então, ela vai trazer muita questão do vitalismo, tá? Vai ter a metodologia dela de tratamento. O Ayu significa vida, eu acho que a gente tem trazido. Entendendo a vida como uma combinação de corpo, órgãos, sentidos, mente e alma. E o Tai é nada mais, nada menos que o conhecimento ou saber da nossa vida humana. Então, quando a gente fala de medicina, se alguém pratica, se alguém já leu alguma coisa, a gente sempre vai trazer um pouco sobre a questão do vitalismo. Ou seja, eu tenho que trabalhar a minha parte mental e emocional por causa da minha energia. Eles têm uma filosofia de vida, alguns seguem, alguns só fazem muitos tipos de tratamentos que são, por exemplo, quem faz yoga, hoje em dia, quem já fez, né, ela tem toda uma origem, um conhecimento dentro da medicina indiana, dentro do que eles acreditam que vai trazer de benefício mental. Então, quando a gente fala da medicina indiana, a gente vai trabalhar não apenas no meu tratamento ali, na parte de farmacologia, ou no meu tratamento de saúde fisiológica. Eu vou trazer sempre o vitalismo. Então, para eu ter um equilíbrio dentro da minha saúde, eu vou ter que ter esse equilíbrio mental. É o que mais ou menos a gente trabalha hoje em fisioterapia, né? Se eu tenho estresse, alguma coisa do tipo, eu não consigo hoje desencadear e posso até criar doenças relacionadas à parte psicológica. A história da Ayurveda. Até que ali por volta da virada, ali por volta da virada do 4º para o 3º milênio antes de Cristo, aparecem as primeiras referências da origem da Ayurveda, criadas por uma civilização do Vale do Indo, que hoje em dia corresponde ao noroeste da Índia, noroeste da Afeganistão, boa parte do Paquistão. Nessa época, a humanidade ainda vivia a idade do bronze. Para que ver como isso tudo faz tempo, as pirâmides de Giza só iam começar a ser construídas dali a 300 anos e as primeiras galinhas só iam ser domesticadas dali a 700 anos da Babilônia. Quando a gente fala de Babilônia, a gente lembra que a gente viu a Babilônia dentro da antiga Grécia, um pouco antes de surgir a filosofia e começarem a discutir sobre os outros métodos que a gente tem. Política, matemática e a parte da ciência que cresceu bastante. Eu consigo fazer uma conexão que além daquele momento que eu estava tendo o surgimento da antiga Grécia com essas novas informações, aonde a gente pode até colocar de certa forma que no momento que eu comecei a desvincular a saúde da questão religiosa, eu também tinha outros povos que acreditavam em outra filosofia para eu ter o equilíbrio e saúde. Depois de alguns milênios, o Ayurveda vai ganhando a forma que o mundo conhece, que é o dia de hoje. Como a gente sabe disso? Porque foi nessa época que escreveram os principais textos de medicina ayurvédica, aqueles que são usados até hoje. Quando surgiu, não tinha ainda, eles acreditam, escrito. Então, grande parte do que a gente tem hoje de escrita da medicina indiana não é o início exatamente do Ayurveda. Eles acreditam que muitos anos antes eles tinham outra forma de trazer essas informações que foram passadas a partir do momento que surge a escrita, sim, que eles começaram, digamos, a concretizar, tá? Poucos anos depois de escrever os textos clássicos de Ayurveda, eles quase foram destruídos. Justamente porque, se a gente pegar a forma que ele tem de diferenciar, que é a questão do mental, do órgão, da saúde, do equilíbrio, não era algo que era bem sucedido a questão do cristianismo. Então, as pessoas que acreditavam e faziam esse tipo de filosofia dentro da sua vida eram pessoas que iam para a Santa Inquisição. Então, ela era feita, de certa forma, escondida. A humanidade já estava na Idade do Ferro, e a região mais onde antes habitada pelas civilizações do Vale do Indo já tinha mudado muito. Teve instabilidade, teve guerra, e queriam acabar com a medicina ayurvédica. Mas o imperador Mongol Acabe salvou os distritos, ordenou a sua compilação e garantiu que ela fosse preservada. A medicina ayurvédica está ganhando mundo. As pessoas estão descobrindo o poder de se tratar com seus saberes alternativos, prezando por um entendimento que une corpo, mente e alma
forma e evitando remédios que podem ter efeitos colaterais negativos, como o William falou. Aqui a intenção não é um tratamento farmacológico, é eu tratar a minha mente, eu tratar o meu estilo de vida para eu trabalhar como fosse preventivo. Então, se eu sei, por exemplo, que eu tenho dentro da minha genética familiar alguém que seja diabético, hipertenso, eu vou trabalhar de forma preventiva a minha qualidade de vida para que eu não desencadeie essas patologias e para isso eu não vou fazer uso de medicamento. Vou trabalhar o quê? Atividade física, minha parte mental, meditação, as metodologias que eles têm paralelas justamente para eu desencadear um quadro de saúde. O que vocês viram para que serve o Ayurveda, então, depois do que a gente viu agora? Como assim, professor? Uma atenção, controla a parte da pode prevenir, né? Prevenir muitas coisas. Então, a iluminação na realidade, hoje a gente tenta trabalhar com a preventiva. Os SUS tenta trabalhar com a preventiva, mas que, como estruturalmente, a gente não consegue atingir o objetivo. Porque, por exemplo, quando a gente pega aí, por exemplo, uma propaganda de trânsito, falando de moto, não sei o quê, nova associação, governo preventivo, aquilo ali, de certa forma, é o governo trabalhando de forma preventiva para economizar. Porque um paciente desse, dentro do sistema do SUS, ele é um paciente que ele demanda alto custo. Então, hoje, de certa forma, é prevenção. Lógico, nem todas as estruturas, existe uma casinha, né, dentro desse castelo aí. Mas a gente tenta trazer hoje. Tanto que, se a gente for pensar, antigamente, quase ninguém tinha conhecimento, não só de massagem, mas, por exemplo, de fazer meditação, que é uma coisa que hoje em dia não é tão cara, mas que antigamente só tinha acesso realmente a pessoas que tinham recursos maiores. Hoje em dia você não precisa seguir exatamente uma pessoa, você compra um livro, você faz, você medita, outras coisas também, formas de respiração. Então, existem tratamentos paralelos e são tratamentos que a gente forma integrativos, que a gente chama dentro da medicina, que já estão fazendo complementação. Nem todos estão, por exemplo, dentro da carga do SUS, mas algumas, dependendo da região, né, porque a gente sabe que cada região trabalha de uma forma, já faz parte do tratamento complementar do SUS, ou do postinho de saúde, ou mesmo do rede hospitalar, tá? Não estou falando necessariamente do mais, não. Mas a gente tem aqui, por exemplo, para gestante ali na maternidade, a gente tem o dia da gestante, tem o dia da yoga, tem o dia da respiração. São coisas que tem que trabalhar de forma paralela para trazer uma qualidade para que ela consiga, por exemplo, ali, dentro daquele processo dela de gestação, que ela consiga trabalhar. Uma coisa simples, por exemplo, ninguém dá moral que hoje em dia todo mundo usa, isso é terapia pélvica. Antigamente não fazia parte nem do conhecimento mesmo da mulher que estava fazendo fisioterapia. Isso independente do estilo de parto que ela vai escolher para ela. Mas hoje a gente sabe os benefícios de quem consegue realizar essa fisioterapia pélvica durante o trabalho de parto. Tá? Para que serve o Ayurveda? Para resolver a situação, vem o Ayurveda. Em sua essência, ela serve para nos livrar de toxinas, para trazer mais equilíbrio em nossa vida, nos tirando de dinâmicas e hábitos tóxicos. Se cuidar, faz bem. Tudo isso com uma dose boa de autoconhecimento. É tudo na hora de se desenvolver como ser humano. A medicina ayurvédica está aí para todas as pessoas que entendem que se cuidar é um processo constante. Ou seja, a Ayurveda ela não é um tratamento, ela é um estilo de vida. Não é eu fazer quando eu adoecer, é eu buscar esse estilo de vida e seguir esse estilo de vida onde eu vou trabalhar principalmente a minha forma mental para manter o equilíbrio da minha saúde. Quando a gente fala sobre os elementos, quais são os elementos que vocês estão vendo aqui? E qual é a relação dela com
quinto elemento que não fazia parte. Tá. Terra, fogo, água, ar e terra. E a partir desses elementos eu vou ter o quê? Os tochas. Não são tochas. É tochas. Gente, na prova, um monte de gente escreve tocha. É tochas, tá? Que é o que? É a base da medicina ayurvédica, que é a medicina indiana. Teorias do Panchamarabhuta dizem que o primeiro elemento de todos, então aqui eles têm uma ordem de elementos. É o éter, que é o menos concreto de todos, em seguida vem o ar, depois o fogo, depois a água e por fim a terra que é o mais concreto. Que foi exatamente o fogo. Por eles não formam o Capitão Planeta, eles formam, tá? Eu só conheço. Eles formam o Capitão Planeta, que é tipo uma dicasinha para lembrar. Cara, não vou me responder Capitão Planeta. Pelo amor de Deus. Não vai sair não. Então, quando a gente fala dos 5 elementos, cada elemento ele tem uma predominância numa região do corpo, tá? E a junção de 2 elementos vai me ocasionar o dosha. Então, eu vou ter o quê? 5 elementos, cada elemento vai ter uma predominância no corpo. Os doshas, que é a formação pelos elementos, não quer dizer que eu só tenha um tipo de dosha. Eu posso ter mais do que um tipo de dosha, mas eu vou ter sempre um dosha predominante. Eu vou ter os 3 tipos de dosha, mas um sempre vai estar predominante. Nem que seja, por exemplo, se eu tiver uma dor de barriga, eu vou ter um dosha X, que é na parte gastrointestinal. Se eu tiver com uma dor no peito, eu vou ter outro dosha predominante. Então, assim, eu vou ter um ciclo, tá, predominante. A intenção é manter esse ciclo em equilíbrio. Eu vou ter sempre os doshas, porém eu vou ter um que vai se ressaltar. Então, quando eu tenho o éter, eu consigo que ele vai estar muito mais na minha função neurológica, o ar na minha função respiratória, o fogo na parte abdominal, a água ela vai entrar muito na questão muscular e a terra ela vai me trazer algo mais concreto, que é os níveis inferiores, onde eu tenho a manutenção do meu peso, da minha andar, da minha bioacumulação. Sobre os doshas, são nossos humores biológicos, sendo substâncias que vão permear no nosso corpo e toda a nossa existência. Então a gente tem 3 tipos de doshas e a gente vai ter algo que vai se manifestar a mais da combinação de 2 elementos, que são esses aqui. Eu vou ter o dosha vata, que é a junção do éter com o ar. Eu vou ter o dosha pitta, que é a junção do fogo com a água. E vou ter o dosha kapha, que é a água e a terra. Ah, professora, por que eu fiz para isso? Por que eu fiz para isso? Eu não quero executar a medicina ayurvédica na minha vida. Justamente a importância do tratamento integrativo, a importância que a gente tem hoje do tratamento integrativo dentro da construção da história da medicina. Então hoje, você dificilmente vai em qualquer tipo de especialista onde ele não passe uma terapia paralela. Se, por exemplo, se eu rompi meu joelho, preciso de uma fisioterapia, mas ao mesmo tempo eu posso fazer o que é diferente? Não, você pode fazer uma massagem, você pode fazer um scalp. Isso tudo faz parte da medicina ayurvédica. Não foi algo que surgiu. Algumas coisas são autorizadas dentro da vigilância, outras a gente chama de forma integrativa, que faz, que pode, que ajuda, que melhora. Qual é o fundamento, por exemplo, de eu dar um chutão ali e ter que colocar um gelo no meu dedo? Exato, mas quem foi que trouxe essa informação que o melhor anti-inflamatório é uma compressa com gelo? Minha mãe é última. Ninguém vai falar isso. Não, então, assim, a gente faz as coisas sem saber de onde que veio a origem. Então, dependendo do que, se for trabalhar, por exemplo, dentro da psiquiatria, dentro de formas totalmente integrativas, principalmente hoje, ortopedista, choque. O que é aquele choquezinho, por exemplo, que faz que melhora a dor muscular? Ela tem um fundamento baseado nisso. Quem já fez acupuntura aqui alguma vez na vida? Quem faz terapia? Tudo isso tem um fundamento aí. Beleza?
dosha éter, que é o éter e o ar, ele vai estar ligado às funções excretoras e nervosas. O dosha pitta, fogo e água, ligado às funções metabólicas e digestivas. E o kapha, água e terra, ligado às funções estruturais de lubrificação. Eu vou pular essa parte aqui e depois vocês vão trabalhar. Todos nós somos regidos por esses 3 doshas, já que todo mundo carrega os 5 elementos. Só que cada um de nós tem uma manifestação diferente dos doshas. Eu posso ter uma dor muscular e outro pode ter uma dor gastrointestinal. Eu tenho uma gastrite, eu não tenho, mas eu tenho uma dor muscular. Então a gente vai ter um dosha que vai predominar em cada um. Até porque o Ayurveda vai reconhecer que cada pessoa é um ser único, com sua própria configuração. Os doshas, por exemplo, isso se traduz de modo que se você tem um pouco de elemento terra muito do ar, o seu principal dosha é o vata, seguido pelo pitta com menos manifestações do que o kapha, tá? Então eu tenho que saber qual é o dosha que está predominando e esse dosha que vai predominar é conforme o que você tiver ou o seu paciente tiver. Tem clínico que eu acho que não, né? Não foi ministro, não, dessa vez. Não, mas ela participava com 20 anos. Oxe, não, é bonitinha. Gente, a combinação dos doshas ela é chamada de pati, tá? Em geral, são pessoas que têm 2 doshas dominantes e aquele que fica mais recessivo, tá? Mas você dizer que tem um dosha mais predominante do que o segundo também não é errado. Isso aqui é só para vocês terem uma noção de quem aceita fazer e viver com essa filosofia ayurvédica. Tem um horário mais cedo para acordar, para fazer a meditação, para ter sua própria espiritual de vitalismo e trabalhar a parte tanto respiratória quanto mental. Tem horário de comer, tem horário de parar de comer, tem algumas coisas, dependendo da data, que você não pode se alimentar para não criar um desequilíbrio em seus doshas. Então, ele tem várias formas. Lógico, isso aí é uma filosofia de vida, não é um tratamento. Então, não confunda. É uma filosofia. Se eu aceito viver dessa forma, eu vou seguir. É como se fosse uma dieta. Eu tenho que conseguir isso aqui pro resto da vida. Tá? Quando os elementos importantes dos doshas estiverem desequilibrados, vão surgir doenças e perturbações que vai estar dentro do contexto da parte mental. E o desequilíbrio diferente dosha vai provocar manifestações diversas. Então, dependendo, se eu tenho um desequilíbrio no vata, eu vou ter secura, posso ter, isso quer dizer que eu vou ter todos os sintomas. Perda de peso, inquietação, gases, constipação, síndrome do intestino irritado, ansiedade, medo, melancolia, instabilidade, flutuação. Já está flutuação de humor, insônia, problemas de articulações e dores musculares. Se eu tenho um desequilíbrio pitta, eu posso ter azia, gastrite, úlcera digestiva, fezes soltas, aumento de sudorese, pele sensível, vermelhidão, irritabilidade, ciúmes, agressividade, inflamações, acne, enxaqueca. Se eu tenho desequilíbrio em kapha, ganho de peso, lentidão, preguiça, oleosidade, aumento de secreções, diabetes, aumento do colesterol, bronquite, sinusite, tóxicos de perfuração, alergia respiratória e apego. Não, a gente vai ter sempre, a gente vai ter 5 elementos. Geralmente a gente vai ter 2 que vão predominar. Hoje em dia é difícil, porque é uma coisa que tem de espécie que eu não assim, aí você vai ter 2 predominantes, mas mais excessivo. E não quer dizer que não sinta, mas ele é mais excessivo perante aquele que é desequilíbrio atual. E aqui não é uma coisa fixa, tá? Conforme a evolução que você vai ter gente, toma que hoje, hein? Eles estão continuando bem, a própria autonomia foi lá. Não,
com a medicina ayurvédica, tá? Então assim, tem gente que acredita, tem gente que não acredita, eu não vou dizer nada, meu opinião aqui, eu sou dois. Então assim, mas a homeopatia hoje, por exemplo, ela faz parte de uma de tratamentos, uma parte da medicina mesmo. Então assim, eu quero ser homeopata, é uma especialidade. Bom, não, essa é uma terapia, dentro da hematologia. A homeopatia é a parte da medicina que ela vai trabalhar com, por exemplo, farmacológica, mas com parte fitoterápica. Entendeu? Vamos supor. Sei lá, eu sinto uma gastrite. Ele vai lá e fala assim, olha, seus pontos estão desequilíbrio esse. Aí ele passa o tratamento fitoterápico baseado naquilo. Tá? Não é aquela mulher lá, não, pelo amor de Deus, porque a gente chegou a escutar um pouquinho assim, então, né? Ela vende ela vende. Não, ela vende, aí pode escrever até assumir que era o meu quadro, mas Mas você pode fazer um tratamento que você tem um problema e aí ele te dá uma dose pequena daquele problema para curar. Aí lá você vai dizer que nunca ninguém foi lá e levou uma panela de velho, comprou uma panela de velho, não sei o que, dragão. Não, mas porque tá tudo. E não tava mais, eu não sabia que tava muito mais. Eu não estou calculando essa mão. Ninguém falou uma vez. Meu pai comprou assim, pega muitas de dragão, panela de velho, não sei o que, dragão. Por exemplo, que vale mais também é assim, gente, vamos lá. Tratamento de terapia dentro da medicina ayurvédica. Olha a pressão. Agora vai. Quando você já tiver entendido tudo de um especialista da área sobre os elementos, dosha, equilíbrios, desequilíbrios, aí chega a hora de partir para a forma de tratamento que é utilizado dentro da medicina ayurvédica. Então a gente viu que ela é uma filosofia de vida. Se eu não tenho esse equilíbrio dentro da minha vida, a minha parte militar, a parte mental, a minha saúde, dificilmente eu vou ter um desequilíbrio dentro do meu dosha. Quando eu tiver esse desequilíbrio, que pode acontecer com qualquer pessoa, eu vou ter o dosha, que vai estar predominante o desequilíbrio, e vou tratar dentro das formas de medicina terapêutica que a gente tem na medicina ayurvédica. Dentro delas, alimentação equilibrada. Então, a parte mesmo de filosofia predomina a parte alimentar. A gente é o que a gente come, não é mesmo? Cada alimento tem o poder de mexer com os elementos que nos faltam. Então, na hora de reharmonizar o seu corpo, com mente, ter uma alimentação equilibrada para a sua necessidade é essencial. Por isso, a preocupação com a alimentação é uma das bases para todos os tratamentos ayurvédicos. Algumas pessoas falam, mas é porque é um pouco restrito. Então, na verdade, o que é restrito é o que possa desencadear algum tipo de patologia. Por exemplo, dificilmente nós, que nem come fritura. Entendeu? Alguns não comem carne vermelha, mas não é que seja veganos. Então, é uma filosofia de vida e que é a base do tratamento que eles possuem. É justamente o que a gente sabe na teoria. Se eu vou indicar um tratamento para o paciente obeso, provavelmente eu tenho que inserir uma reeducação alimentar dentro da vida dele. Se ele vai seguir ou não, não sei. Se ele seguir, é muito mais fácil dele atingir o objetivo dele. Se ele não seguir, preferir apertar o Ozempic, é mais complicado, entendeu? Então, assim, isso, querendo ou não, é o que a gente utiliza um pouco dentro do nosso tratamento habitual. Não trazer a medicina ayurvédica para dentro do meu tipo de tratamento, mas querendo ou não, tem isso também. Massagens. Tem um café, né? Maravilhoso fazer uma massagem, pelo amor de Deus. Olhos, pedras e pontos relaxantes. De acordo com a sua necessidade. As massagens ayurvédicas, elas vão ajudar na circulação, são líderes das energias, trazendo bem-estar,
chamar a mulher boa, eu chamo perniculador. E assim, tem um fator mesmo, porque quando ela traz a questão da sonolência, ou seja, automaticamente ela te traz em momento, ela então, esse é o fundamento. E aí, ela sempre pergunta, geralmente para uma massagem relaxante, ela pergunta se tem algum ponto que você sinta mais dor, que é o ponto geralmente que ela vai trabalhar para alívio de relaxar a parte da musculatura. Mas como a medicina ayurvédica trabalha com a questão mental, existe uma associação. É diferente de você fazer aquela que o pessoal chama agora liberação miofacial. São coisas distintas, tá? A liberação miofacial eu vou estar liberando o quê? Aonde eu tenho o nódulo. Justamente para ter o origo da dor daquela região que posso estar em tensão. Não é a mesma coisa. Tirando a vara, alguém já conhece? Já fez? Não? Eu acho que nem tem quem faça aqui. Não, mas não é o óleo queimando. Não, eu não fiz. A minha irmã fez em São Paulo. Eu não conheço nenhum cara que faça aqui, mas a minha mãe disse que é tipo relaxante, entendeu? E aí ela não é tipo diretão também. Ela faz a caída, aí ela hoje também, ela põe o dedo pra ver se tá adequado, aí depois ela fez uma troca, tipo uma mantinha mais térmica, entendeu? E vai relaxando. É, todo um trabalho assim, legal. Aí você tem o quê? Deitado e tal, tem alguns ambientes, alguns lá que eu quero comigo. Aí tem todo o preparatório. Aqui o óleo ele vai caindo na região mesmo da testa, tá? Não é óleo quente, vai queimar a testa, não, gente. É um óleo que vai estar numa temperatura que vai relaxar na hora de cair. Geralmente é feito por 40 minutos. E aí vai ter todo o trabalho, porque não é só óleo. Tem a pessoa que vai estar fazendo e tem a outra pessoa que ela vai estar liberando extensões aqui na sua região clavicular, tá? Que é a parte mais intencional. Terapia purificadora a gente tem a faixa capa, vocês conhecem? Também não conheço ninguém que faça aqui ela. Ela é bem parecida com a outra, só que em compensação ela é feita na região dorsal e lombar. Isso aqui, já vi, tem gente que já fez, eu já vi, né, no caso. Fazer com manta mesmo, tem outras pessoas que já fizeram com argila. Na chinesa tem a moxa, né, professora? A gente usa a moxa. A moxa é a caixinha? Não, a caixinha de moxa. De artemisia. A gente coloca em cima e coloca a gente consegue fazer. Essa daqui eu só vi também por vídeo, não já nem presencial, mas eu já vi com essa e tem um outro material que é pedra de sabão. Pedra de sabão, que é um material mais endurecido, e aí a pessoa consegue fazer na hora. E aí se você quiser levar as unhas que montam a pedra de sabão, tipo, é tipo um trabalho normal mesmo. Aí eles vendem pro cliente. Justamente para na próxima vez ele ter a necessidade de fazer. Aí também eu não conheço um lugar que faça isso também no Brasil. A yoga, né, gente, que é o quê? É um trabalho sobre a parte tanto mental, respiração e parte de atividade física. E a supercompões. Eu mesmo sigo uma mulher lá também que faz yoga no gestante. É aqui que você fala. Eu sigo, gente, eu olho. Tem pra fazer outra coisa. Tem pra fazer outra coisa. Mas assim, na minha primeira instrução eu fiz e foi maravilhoso. Essa outra agora. Nada parecido. A parte da fitoterapia. A fitoterapia, gente, não é o primeiro tratamento que eles trazem para você fazer uso como forma de medicina ayurvédica. Eles trabalham assim. Alimentação, e eles nem falam que é remédio, eles falam que é parte fitoterápica, que é para você evitar o que eles dizem. Ah, preciso de acompanhar, vou colocar ali, tomar um chá de maracujá. Eles trazem esse tipo de fundamento sim, mas não como forma medicamentosa.
que fala que fez o tratamento tudo com a hormonoterapia, mas tem mãe que não acredita, que ela quer que dê a xarope. Entendeu? Então, assim, é muito do que você acredita, do que você quer e da forma que você trabalha também. Benefícios. O mais importante é entender que é diferente das ciências modernas ocidentais, a medicina ayurvédica se preocupa mais com existência e saúde geral da pessoa e menos oferecer receitas para tratamentos pontuais, que é o que a gente faz